Homer, 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 podcast. Olá, senhoras e senhores, espero que todos estejam tendo um agradável dia, independente do horário que estão escutando este podcast. E apresentando comigo está o gordinho mais gostoso da podosfera brasileira, Sr. Roger ou Gostoso Granado? Ah não, você repetiu, vai tomar nuggets. Vai, Brasil! Ai, cara, agora eu não tenho mais vergonha, mas eu, que antigamente eu era um sem vergonha, eu fiquei com vergonha. Minha esposa agora já aceitou que você é um safadão também, né? E você falar essas bobagens. Cara, quando eu escutando o episódio, eu via a bochechinha do Roger rosadinha de vergonha. Ai, cara, é isso aí. 3 anos, caralho, com algumas... 3 anos, porra! A gente perdeu um pouquinho, né? Alguns momentos aí, ficamos com umas crises de ansiedade, voltamos, perdemos por problemas diversos, mas sempre tava a galera aí rodando, né? Em alguns momentos. Tamo aqui sobrevivendo. Que importa? A gente tem gente que manda e-mail pra gente. Hoje em dia, antigamente, só 2 escutavam. Tá ótimo. Tá ótimo. E apresentando também o senhor Fabiano Siqueira. Fala, seus lindos, vocês estão bom? Pô, eu não tenho frase pra replicar aqui não, mas é isso aí, tamo junto, é nóis, valeu. Não, mas você tá desde o comecinho, você é um dos que tá desde o comecinho escutando, pelo menos, escutando, né? Tava lá com... Você entrou depois, mas o senhor viu começar o negócio. É, o Harry e o Wiz eram nossos 2 únicos ouvintes. E minha esposa, né? E não menos importante, Masayuki, muito prazer. E aí, senhoras e senhores, você está ouvindo o Roman Podcast, um podcast focado em animes e mangás. Temos muito conteúdo legal de animes realmente muito bons, às vezes mediano, às vezes nem tão bom assim, mas a gente vai trazer conteúdo só de qualidade, você pode ter certeza. E no episódio de hoje, vamos fazer um remake. Mais tarde a gente vai explicar o que é o remake pra vocês, beleza? Mas não deixe de nos seguir aqui no Spotify ou na plataforma que estiver nos ouvindo para acompanhar os novos lançamentos. E deixe aquele comentário que nos ajuda muito a trazer um conteúdo cada vez mais legal para vocês. E na descrição do episódio vai estar o link para o nosso Apoia-se. Apoia a gente lá que a gente vai gostar muito, beleza? Se curtir, compartilhe com aquele seu amigo que você sabe que vai curtir também. Sem mais delongas, fique agora com o nosso episódio. E pra quem tá boiando, pra quem não está entendendo nada, no dia de amanhã, terça-feira, hoje é dia 13, né? É isso, né? É isso. Estou gravando no dia 8, mas o dia deste episódio é dia 13. No dia 14 de abril de 2023 foi lançado o nosso primeiro episódio do Roman Podcast. Eu e o Sr. Roger aqui entramos nessa empreitada, né, Sr. Roger? A gente tinha praticamente nada pra fazer um podcast, era só o notebook velho fazendo barulho de motor de Fusca, né? É, nossa, meu notebook era terrível. Não que hoje em dia seja tão bom também, mas era pior. Uns foninhos ali que a gente nunca usava, começou a usar pra fazer as gravações, e eu sei usar porra nenhuma de edição, comecei a me enfiar de cabeça pra fazer edição. E foi 3 anos e estamos aí. E a ideia no começo era fazer alguma coisa. Eu lembro que eu falei, vamos fazer um canal no TikTok de mitologia. Aí não foi pra frente. Aí eu falei assim, vou pegar uma coisa que o Massa realmente gosta pra caralho, daí eu vou tentar adentrar nesse mundo desses animes. Aí deu bom, né, Massa? Depois nunca mais saí. É bom que até você voltou a assistir bastante anime, né? Não, depois eu voltei a assistir anime, não parei mais. Aí mais tarde entrou o Sr. Luiz também, aí veio o Sr. Fabiano aí também. E tamo aí, até hoje, fazendo um Roman Podcast. Antes era 5 visualizações por episódio, agora tá com 30, pelo menos. A média tá 30. Tem episódio até que tá com mais de 100, né? É, no começo sim, né? Depois vai aumentando. Mas, Sr. Roger, como que foi sua primeira vez? Foi bom? Primeira vez do quê? De Erased?
Não, de podcast mesmo. Do quê? É a primeira vez do podcast mesmo. Podcast. Como que tava o seu dia no dia daquele dia lá, quando o senhor gravou, a gente gravou pela primeira vez? Ah, eu não tava tão ansioso porque a gente já tinha gravado, né, no nosso antigo formato, que era o 4 cabeças, né? 4 cabeças, né? Dessa vez começou um território meio desconhecido, né? Porque eu não conhecia muito de anime. Na época eu lembro que eu só tinha assistido Death Note, Dragon Ball. Eu tinha assistido aquele No Game No Life também, meio por cima, e um que nós gravou também lá, como chama? O cara vai pro outro mundo de games lá, eu tô esquecendo, tô ficando velho. O Sword Art Online. Sword Art Online, eu tinha assistido a primeira temporada também. Então, mas era bem pouco, né? Era uma coisa meio espaçada, né? Conhecia um pouquinho, vi alguns episódios de My Hero Academia, alguma coisa assim. Então, foi entrar agora, tipo, quando eu penso em assistir alguma coisa, hoje em dia, uma das primeiras opções minhas é caçar um anime, não caçar um filme ou caçar uma série. Então é sempre um anime ou ver um mangá, alguma coisa assim. Não que eu leio muito, né? Mas é isso. O senhor Fabiano, deu muita diferença na qualidade dos nossos episódios? Cara, a gente... Dos próprios apresentadores também, né? Você sabe quantos episódios tem gravado? Gravado, em 3 anos. não tem ideia, cara. Não, vou mudar. Publicado, né? Porque já aconteceu de ter gravação e de repente não ser lançado. Mas sabe quantos que tem? Contando todos os episódios de qualquer coisa que tem no perfil do Roman Podcast no Spotify? 230. Não. Meu chute. Não, calma. 172. 181 gravações. Então, cara, pro pessoal que chegou aí no meio do caminho, o Jorge Alves, o Overlord, né? Tem mais pessoas que, desculpa, não vou me recordar aqui pra poder citar, mas que eu sei que pegaram e fizeram ali uma maratona do começo até agora, eles vão poder confirmar o que eu tô falando. É uma mudança totalmente diferente no que diz respeito até à dicção nossa, tanto também quanto a qualidade, seja de edição, seja até de material aqui. Tanto que essa brincadeira do Masayuki no início, pessoal, da fala dele, foi uma sugestão minha de fazer para depois comparar o início e no primeiro episódio e o final. Você vê o Masayuki muito mais contido, parece que, sei lá, tava com medo, tava falando com um público de 200 mil pessoas no estádio do Maracanã. Nem sei se cabe tudo isso no estádio do Maracanã, mas ele lá... Já coube, não cabe mais. Não cabe mais? Envelheceu, né? Mas pra ter essa mudança hoje de naturalidade, então, pô, com toda certeza a gente amadureceu demais também. Até as partes do copyright, né? Comparando as aberturas. Mudou. Eu lembro muito das pausas que a gente tinha. Dava umas pausas do nada, assim. É que na edição eu tiro bastante também, né? Mas, tipo, aí na edição eu tinha que tirar bastante coisa pra não ficar muito monótono, né? A conversa, né? Uhum. Pra dar um segmento maior na conversa e tudo mais. Não, eu e o Masayuki gravou Jojo e ele dormiu, cara. Verdade. Não, teve um episódio que eu dormi, verdade. Ele dormiu. E falou que ele nem sabia o que ele tinha falado. Se você for lá no episódio nosso acho que o primeiro, né, do Jojo, você vai ver eu dormi. Teve um momento ali que eu dormi, não sei quem que tá falando no meu lugar. É o espírito da Gerarda. É o stand, na verdade. É o stand. Mas pra gente comemorar, né, o nosso 3º ano de podcast, né, do nosso Roman Podcast, e tivemos a ideia de trazer, refazer, não é refazer, né, tipo, trazer de novo o nosso primeiro episódio, o anime do nosso primeiro episódio, que foi Boku Dakegai Inaimachi ou Erased, né? A gente vai fazer o remake desse episódio, né? A gente brinca aqui, né? Aí vou pedir pro senhor Fabiano trazer os dados desse anime maravilhoso que eu gostava e continuo gostando, achando maravilhoso esse anime, cara. Pera aí, um pouco antes. Fala o nome que você inventou que ficou maravilhoso. Eu inventei? Eu sei que inventou o nome do episódio, desse quadro novo. Remake? Remake. Faltou explicar isso, verdade. De remake, virou remake. Aí sim. Então, por isso que o nome é remake, gente. Porque é um remake do primeiro episódio. Mas, vamos lá. Erased. Criatividade, a gente se vê por aqui. Plim, plim. Erased, mangá ali publicado entre junho de 2012 a março de 2016. Se a gente for traduzir literal, porque Erased é o nome aqui ocidental. O nome original, né, que é o Boku Dakegai Inaimachi. Bem ruim pra dicas de passagem. O nome original é bem melhor. Bem melhor. A cidade onde eu não existo, uma coisa assim, né? The Town Where Only I Am Missing, que inclusive é o nome de um dos episódios.
E é o nome de um poema. Enfim, é um anime que saiu ali no ano... O mangá que saiu no ano de 2012 a 2016. Tem 8 volumes. A série de anime é lá do ano de 2016. Tem 12 episódios. Ela foi animada pela One Pictures, né, que a gente já falou que muitas vezes desse estúdio que trouxe animações ali sensacionais, como Your Lie in April, trouxe Sword Art Online, Kaguya-sama, né? Isso os episódios que a gente já fez aqui no Roma Podcast, o Solo Leveling, o Otakoi. Então tem muito anime interessante aqui da One Pictures. O Mashal também. Mashal também? É que eu peguei só os primeiros aqui. Mas assim, é um estúdio de respeito, né? Um estúdio ali de respeito. Aí a sinopse em si, a gente vai ter o nosso personagem principal ali, que é o Satoru Fujinuma, que ele basicamente ele tem o poder maravilhoso de poder voltar no tempo, voltar 5 minutos no tempo, né? O único problema é que ele não tem controle. Então isso acaba ocorrendo em alguns momentos que é explicado, né? Porque são momentos específicos que isso acaba ocorrendo. Só que o anime ele tem uma trama de filme praticamente, né? Porque ele acaba entrando num rolê ali envolvendo assassinato, investigação, que inclusive eu consegui convencer a Camila a assistir comigo. A gente não havia assistido até então, tá? Por mais que foi o primeiro episódio do Roman, eu não tinha assistido ainda. Assisti especialmente aqui pro nosso remake e a gente assistiu em um dia. Começou às 7 horas da noite, às 3 horas da manhã, 2h30, 3 horas tava terminando. É foda demais, né, cara? Cara, foda. Pode. É como ele... Vamos dizer, ele não é episódico, né? Tipo, ele tá contando uma história e tem segmento os episódios, né? Então por isso que, tipo, você consegue assistir os 12 episódios numa paulada só, tá ligado? É uma coisa que o Harry não acabou não citando. O mangá dele, aqui no Brasil, ele é produzido pela JBC. E ele tem 2 edições. Uma edição que é mais coloridinha e depois tem a capa branca também e tal. Eu gostei mais da primeira edição, assim, aparentemente a capa. Não sei se tem alguma coisa diferente dentro do mangá, acredito que não. Mas as capinhas é mais bonita. Só que é caro pra cacete. Então, gente, eu fui pelo alternativo. É muito bom também. Não quis dar bola pra JBC, não. Esses preços arrombados de mangá que eles colocam. É foda. E outra coisa. Também tem um live action, né? Eu ia assistir, eu esqueci de assistir. Ele tem um live action. Tem um live action. Eu assisti. Até onde eles adaptam bem fielmente o anime é bem bom. Bem legal. Mas eles dão uma... hollywoodizada no finalzinho, tá ligado? Aí fica fica mais medo que é no anime, o finalzinho do anime. Tá aí ligado? vem aquela fatídica frase sua. Cafona. 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 Tem na Netflix, né, o live action deles. Acho que foi produzido pela Netflix, inclusive. Porque o anime ele saiu da Netflix, eu tive que assistir pela Crunchyroll. E eu quero colocar um parênteses aqui. A Crunchyroll a gente paga por mês essa bosta. Eles aumentaram o preço, mas cara, que qualidade nojenta. Pô, na moral, a legenda parecia feita por fansub. Não que fansub é nojento, mas você vê que era um rolê... Não fala mal de fansub, cara, que a qualidade do fansub não se equipara aos legenda do stream oficial. Escuta. Já que não tô... Tá bom, desculpa. Perdão. Não tô falando mal de fansub. Na verdade, eu defendo a instituição fansub. Deus abençoe os fansubs aí, tá, gente? Mas por que eu faço essa comparação e por que eu acho que é esdrúxulo, né? Com caráter esdrúxulo? Porque o fansub, ele tem uma característica que é as legendas serem diferenciadas ali, dependendo de quem tá legendando. Não é uma legenda fria que a gente é acostumado com nos streamings, seja branco ou amarelo. Não, eles fazem um negócio legal. Agora, por que eu tô falando que parece de fansub? Porque cada episódio era um perfil de legenda. Não tinha um padrão. Parece que eles foram lá e roubaram da galera, tá ligado? Chupinharam. Não seguiam um padrão. E eu vou além. Porque eu tô reclamando do episódio do Erased, mas é porque eu não tive oportunidade de reclamar de outro episódio. Mas tem um anime aí que eu não consegui participar ali da primeira parte, que é o Mushoku Tensei. Eu fui assistir, né? Tive que assistir a primeira temporada. Cara, que nojo assistir pela Crunchyroll. Dublagem muito boa, de passagem. Mas aí tem aquela questão da língua dos demônios, né? Eles fizeram os dubladores dublar a língua dos demônios. Não é dublar que eu quero dizer, não é traduzir a língua dos demônios, é falar em demonês. Nem sei se tem essa nomenclatura, mas eles falando em demonês. Só que a Crunchyroll esqueceu que o espectador deles não é fluente em demonês. Ele não colocava legenda. Ficava o caralho da legenda japonesa. Nossa. Aí eu tinha que parar o episódio, trocar a linguagem pra japonês, pra daí eu conseguir entender o que eles estavam falando. E tipo, 1/3 da primeira temporada é só nesse caralho de língua. Eu só queria dizer uma coisa sobre esse assunto. É dever ético
de toda pessoa que já se fudeu com algum streamer por preço ou por outras coisas mais, semear torrent e nunca assistir nesses caralho e não pagar isso daí. Então, por isso que eu sou muito a favor disso. Por isso que, na verdade, o Roger morreu e nasceu o Gold Roger, né? Igual eu falei pro Harry hoje. Porque eu não pago nenhum streamer mais. Nenhum. Mesmo que foi dividido. Uma vez o Harry até me chamou, vamos... Não, é pela questão moral. Não é pela questão monetária, não. É pela questão moral. Monetária também um pouco, né? Porque o Disney, eu gostava de pagar, não dividia, eu e Massa antes, era suave. E hoje em dia é o premium foda, não dá pra dividir e é R$70. E eu não posso assistir as coisas no meu serviço, porque daí eu tenho que pagar algo a mais. Então, gente... Se vocês estão aí, vocês têm um PC, se ele ficar ligado uma boa parte do tempo, ou mesmo se você ligar uma vez por dia, semeie em torrent. Não deixa morrer essas obras não. Não é só assistir em TV Box, porque TV Box não semeia. Então semeia torrent, uma obra que você gosta, senão vai morrer. Hoje em dia não tem mais, cara, semente. Esse dia eu fui baixar um negócio, tinha 3 pessoas me passando. Me demorou uma semana. Então, gente, vamos semear, vamos ajudar todo mundo. Sei que não tá fácil comprar HD hoje em dia, tá caro, mas umas coisinhas meio básicas semeia. E não paga essas porra não, tá? Tem alternativa melhor. Desculpa. Não, realmente, de fato, não tem nem argumento pra dizer. E assim, esse negócio da pirataria em si, eu acho que ela é muito importante, porque a última vez que eu fiz um download de torrent, foram de 60 GB de músicas do Linkin Park. Era tudo show ao vivo. E tinha, eu acho que uns 5 candangos compartilhando. Ficou um mês, mas eu baixei. Cara, esses são os heróis que não usam capa, velho. Quem faz isso é herói que não usa capa. E são materiais que você não acha mais de forma oficial, porque antes era vendido, digital e tudo mais. Hoje você não acha mais pra vender. Então, maluco, pra você assistir... Cara, eu tava vendo esses dias um cara falando, pra você conseguir assistir todas as temporadas de Pokémon, não dá de forma legal. Porque tá um em cada streamer diferente e tem algumas temporadas que nem tá em nada. Não tem como nem você alugar pelo YouTube. É impossível. Então, cara, se não fosse a galera dos fansub, aí que faz também mangá também, cara, não seria possível aqui. É duro que o governo japonês tá tentando matar, né, essa cultura, né? Não, cara, nunca vai matar. Quando corta um braço, nasce 3. Pior que... Não existe. Eu tava vendo um rolê sobre isso. A leitura de obras físicas no Japão, no intervalo de 20 anos, caiu, tipo, mais do que a metade. Sei lá, se na década de 90 tinha uma média de 5 pessoas lendo, hoje a gente tem uma média de 1 pessoa lendo uma obra física. Não quer dizer que o digital aumentou, que eu não me lembro como que tá o digital, mas que a cultura de leitura, pelo menos de mangás, né, que era da pesquisa que eu tava lendo, caiu bastante. Mas o problema não é esse, cara. Tipo assim, é cômodo você pegar e assinar um streamer. É legal, eu fiz por muito tempo. É mais organizadinho, meu toque agradece. Porém, todavia, faz barato o negócio, cara. Pra que ser tão caro? Cada streamer devia ser no máximo vintão. De ótima qualidade, não vintão a 360p. Pelo amor de Deus, cara. Não dá. Amazon Prime, pelo amor de Deus, cara. Que é aquilo? Então, o duro, que vamos lá. Acho que é a mesma lógica de jogos que tem, o povo reclama muito da Nintendo com isso também, tipo, acho que a mesma lógica é a questão do capitalismo em si, né? O problema é a questão do capitalismo em si. Por exemplo, a empresa cobra X pra você usar esse produto. Ele usou, tipo, por muitos anos, fez X. Fez assim, desse jeito. Por muitos anos. Chegou um ponto que, não, eu vou aumentar esse X. Continua os produtos, mas vou aumentar esse X. Não tá dando. Eu vou fazer esse tanto de X e ainda com propaganda no meio. Bem tipo, isso. A gente vê que as qualidades... pode até parecer que tem muito, mas parece que tem menos ainda, tipo, quantidade de conteúdo, né? Porque aumentou a quantidade de serviços e acabou que o conteúdo acabou meio que se espalhando pelos serviços, tanto de serviços que tem, né? E as pessoas continuam assinando ou até assinando mais. Porque, por exemplo, a Netflix, quando foi fazer aquele negócio do compartilhamento de senha, aqueles negócios que eles fizeram, tipo, de cobrar compartilhamento de senha, eles tiveram lucro. O lucro deles aumentou, tá ligado? A arrecadação da Netflix aumentou, tá ligado? Virou TV a cabo. Hoje os streamers é a nova TV a cabo. Essa é a verdade. E realmente é aquela estratégia da empresa. A empresa, ela te dá um serviço
preço, ela faz com que aquele serviço, entre aspas, seja necessária e, tipo, chega um ponto que, acho que o Google faz muito isso, e chega um ponto que é tão necessário que não tem como parar de utilizar, aí ele começa a cobrar, tá ligado? O Google faz muito isso, se eu não me engano. Tem a história do Google com a USP, que é bem cabreira, que é cabulosa, que eu acho que é real, não tenho certeza se é fake news ou não, mas tipo, acho que é real essa questão da história do Google com a USP lá de São Paulo. Mas tipo, a estratégia das empresas é essa, ela dá um serviço, um serviço que é fácil acesso, fácil de pagar e muito acessível para todo mundo. Aí quando ela chega num patamar, ela fala, eu vou aumentar o preço. Quem quiser, continua, vai ser com esse preço. E as pessoas continuam pagando, tá ligado? É porque fica acomodada, né? Porque hoje em dia então. é muito mais difícil você conseguir baixar alguma coisa na internet hoje em dia. Por isso é uma questão de estratégia e estrategicamente eles conseguem fazer o que eles quiserem fazer, tá ligado? E a geração nova não sabe o que é baixar, cara. Eu falei pra minha filha que eu ia baixar um filme no computador e ela não entendeu. Eu tive que explicar muito aos poucos pra ela. Ela não entendeu. Não sabia esse conceito. Adolescente já não sabe, de 15, 16 anos. Minha prima não sabia, eu tive que ensinar ela também. E pior que voltando no tempo, eu lembro na época da faculdade só fazia isso, cara. Passei os 4 anos só baixando anime pra assistir. Cara, tipo, voltando agora, era gostoso fazer isso. Tipo, você ir lá, baixar o anime, tipo, eu tinha um drivezinho, deixar salvo no drive, aí pegava o drive, colocar o anime, colocar no notebook pra assistir. Era gostoso fazer isso, tá ligado? Pois é. Mas ó, só vou dar o último pronunciamento pra gente chegar no Erased, da minha parte. Que é consumir bastante coisa, barateia, coloca mangá com papel de uma qualidade menor, a 10 conto. Porque o que acontece? Tem mangá barato ainda? Às vezes tem, mas aonde? Na Amazon. Só que a Amazon, ela é o seguinte, cara, ela é predadora, ela vai e ela faz os preços baratos pra ela, porque pra ela muito mais vale um espaço, um galpão pra eles do que cobrar caro. Então pra gente que é leitor, a primeiro momento, pode ser que vai ser bom elas cobrar barato, mas chegar uma hora que vai ficar impossível de comprar. Já tá bem difícil, porque mangá é uma coisa que cada mangá básico aí deve ter uns 200 capítulos, no mínimo. Qualquer mangá, a não ser o one shot. Então, cara, é só você fazer a conta básica, que for 20 conto. 20 conto vezes 200, quanto que é? Muito dinheiro, né? O MEC lançou esses dias agora a plataforma de livro gratuito, né? Eles podiam pegar uns mangazinhos pra colocar lá também, né? Cara, tem que fazer. Deu 10 anos, tinha que virar arquivo público. 10 anos, não tem negócio de 80. 10 anos. Pronto. Se eu não me engano é MEC Livraria. Só deixa eu confirmar aqui. Eu baixei esses dias. Eu vi, eu acho interessante. Mas isso aí, vamos falar do anime. Isso aí. MEC Livros. Quem tiver interessado é MEC Livros. É isso aí. A evolução não foi somente na questão do discutir animes. Nós também emitimos opiniões aqui, caramba. E é isso. Opiniões polêmicos, talvez. Mas voltando pra Erased não, Boku da Kegenai Machiki, muito mais bonito. Ou voltei pro passado e fudi com tudo, veja o que deu. Efeito borboleta, né? É mais difícil, né? A maioria do pessoal que escuta a gente é da nossa idade não ter visto o efeito borboleta, né? Impossível, hein? Mas, cara, Boku da Kegenai Machiki, eu sei lá qual que fez que já é que eu tô assistindo, e, cara, o anime continua excelente. Eu sempre tive uma crítica em relação aos 3 últimos episódios do anime, mas dessa vez eu não achei ruim esses 3 últimos episódios, apesar que o finalzinho do último episódio é meio bregona, não tem mais, tipo, continua sendo brega, mas porque vamos lá, é uma crescente de tensão do primeiro até o 9º episódio, se eu não me engano, é uma tensão crescente que você fica torcendo, você fica na ponta do sofá torcendo pro personagem conseguir alcançar o objetivo dele, né? Aí você torce. Cara, já vou, tipo, não vou ficar preocupando com o spoiler e tudo mais. O Satoru, ele tentando salvar, né, a Kaia e tudo mais, do assassino e tudo mais, ele tentou uma vez, não conseguiu, acabou voltando pro futuro, e do futuro voltou no tempo de novo. É uma crescente tensão dele tentando lá, com a ajuda dos amigos dele, e pra salvar a Kaia, e sequestra a Kaia e tudo mais. Aí chega lá, no 9º episódio, salvou a Kaia. Beleza, salvou a Kaia. E aí, o que vai ser agora do anime? Aí, tipo, o anime parece que, tipo, chegou no fim, mas não chegou no fim, né? Porque, tipo, tem aquele... abaixou a tensão, a gente ficou mais aliviado, né? Só que, no fim do próximo episódio, se eu não me engano, no episódio 10, tem um soco na barriga pra gente, do professor lá, que é o assassino,
tentando matar o Satoru. E tipo, cara, a gente tinha baixado a tensão. A gente tava, vamos dizer, a gente tava com a guarda baixa. De repente veio esse soco na cara, porque, tipo, tem esse episódio. Cara, vai acontecer alguma coisa. Alguém vai aparecer pra salvar o Satoru. E vai. E não, ninguém salva o Satoru. Né? Aí tem o time skip de 15 anos e tudo mais, aí tem todo o resto do anime. Mas, cara, é foda. Porque, tipo, o anime faz a gente baixar a guarda por causa da tensão que a gente tava na questão de salvar a Kaia. Aí quando salvar a Kaia, a gente baixa a guarda, a gente fica menos tenso. Aí tem um soco na cara, o soco na barriga nosso do Satoru sendo afogado no carro. Cara, eu mudei minha opinião sobre isso. Tipo, a diferença da minha opinião em relação à primeira vez que a gente fez o episódio e dessa vez 3 anos depois, cara. Eu tive essa mudança de percepção. E o C. Harry, como que foi assistir a primeira vez? Você já assistiu o episódio, né? Você já ouviu e como foi assistir? Cara, eu tinha ouvido o episódio do Roman, só que a gente tá falando de um intervalo de quase 3 anos, né? Então eu lembrava do plot, eu lembrava de quem era o vilão, mas eu não lembrava da trajetória. Então, assim, quando eu fui assistir, eu sabia que de alguma forma o cara ia tentar fazer com que a menina sobrevivesse. Só que já tava chegando. Mas a Camila não sabia que era professor. Já entra nessa seara. Tá. Beleza. Cara, eu ficava, tá chegando o episódio 9. Essa menina vai viver, caralho. Tem mais 3 episódios. E aí? O que vai acontecer? O que eles vão aprontar? Então, assim, mesmo sabendo o fim, a tensão ali, né? Tipo, a ansiedade de... Pô, falei, a gente assistiu em um dia essa bagaça. Permaneceu. E é uma narrativa, uma linearidade que não é cansativa. Porque a gente começa no ano de 2006, que se passa com o protagonista tendo ali seus 26 anos, se não me engano, algo nesse sentido. De repente ele é 29. Ele é jogado pra 1980. E aí, beleza, ele tá tentando fazer o rolê, pá. Aí ele volta pra 2006. Deu tudo errado, deu bosta. E aí ele consegue informação pra voltar de novo em 80 lá, em 80 bolinha, pra tentar resolver isso e fica, caralho, vai dar certo agora. Então, assim, tipo, é uma tensão, é uma narrativa que te prende, né? Então, essa parte que, né, que o Masayoshi acabou mencionando da surpresa do soco no estômago, eu já não tive, porque, né, eu já esperava, professor. O que eu ficava atento é tentar entender essa construção dele. Mas sobre a Camila, né, minha esposa que assistiu, cara, eu acho que às vezes eu não sei se ela pesquisa e não me fala, não sei se ela é muito esperta também, porque pode ser, né? Inclusive ela tá ouvindo, eu acho que eu falar isso aqui agora. Mas ela no primeiro episódio, no segundo episódio, ela já começou, mas esse professor tá esquisito, hein? Será que é ele o assassino? Aí começou a montar teorias com outros personagens, mas deixou o professor de escanteio ali. Aí foi pegando aquela dinâmica que o anime, né, normalmente os vilões, eles tinham um olhar na cor vermelha, então teve momentos que outros personagens ficaram com esse olhar, mas tipo, eles não eram necessariamente, né, os vilões. Foi uma construção depois, ela comentou que foi um saldo positivo, é um anime, porque ela não gosta desses animes que envolvem poderes, magia e tudo mais, né? Esses animes que tem uma pegada um pouco mais pé no chão. Ela até aprendeu recentemente o termo Slice of Life, né? Esse é um anime Slice of Life? Eu falei, é um anime Slice of Life com um quezinho ali de uma ficção, que o cara volta no tempo, mas tirando esse fator é um Slice of Life, de investigação inclusive. Então isso contribuiu também pela curtir o anime. A questão do vilão acho que é muito por causa do enquadramento que ele sempre aparece, porque sempre quando ele aparece, o enquadramento ele aparece meio esquisito, parece que ele sempre tá meio torto, sempre parece que tem uma sombra cortando ele, pegando a cara dele. A gente nunca consegue ver ele inteiro, tá ligado? Tipo, como se fosse uma pessoa que a gente claramente consegue ver uma pessoa, parece que sempre tem alguma coisa escondendo ele, tá ligado? Por isso que a gente tem essa percepção dele ser sempre alguma coisa, como que é, um objeto esquisito ali na cena, tá ligado? Por isso que acho que a gente tem essa percepção, acho que é até proposital essa questão do professor, pra gente já meio que tá desconfiando em relação a ele sobre ser o assassino ou não, né? A questão dos olhos vermelhos, eu interpretei que, tipo, sempre que a pessoa tem alguma intenção assassina, né, ou até, tipo, uma intenção de violência, aparece a pessoa com cor vermelho, porque até o Satoru apareceu com com olho vermelho uma hora, né, porque foi no momento que acho que ele ia tentar matar, né, a mãe da Kaia, né? Teve um momento que ele ficou com o olho vermelho, né? É umas representações visuais que o anime dá, né, pra gente, assim, eu acho legal isso. Uma coisa que eu gostei de reassistir esse anime foi porque agora eu sabia quem que era o vilão, e cada vez que ele aparecia perto de uma criança, eu olhava de uma forma diferente. Falei, caralho, tá tudo lá, tá sempre lá, sabe? Agora, quando você sabe o que tá acontecendo, é muito louco, velho. Porque ele sempre ia atrás da menina,
da criança que aparentemente ele sempre ia atrás de meninas, né? De crianças que sempre estava, vamos dizer, mais isoladas de outras crianças, né? Acho que até pra facilitar o que ele queria fazer. Por exemplo, a Kai sempre estava isolada. Acho que é Hirumi, né? O nome do menino, do amigo do Satoru, né? É falado que foi utilizado como fala, pra disfarçar, né? Vamos dizer assim, né? Aí teve a menina da outra escola também. E ele sempre aparecia dando atenção pras meninas que queria dar atenção pra ele. Aí, tipo, provavelmente ele ficava observando quem que ficava sempre isolado, né? E quando aquela menina que era xarope lá da sala, né? Que até acusa Caio de ter roubado a bolsa e tudo mais lá, o dinheiro na bolsa dela, ela vai se afastando e você vê o olhar do professor em cima dela, cara. Ele começa a mudar, né, o alvo dele, né? Isso. A Misato. Mas assim, pra quem é papai e mamãe aí, isso é um modus operandi real, tá? A galera que normalmente tem essas intenções na vida real, as primeiras vítimas que eles acabam procurando, assim, são crianças que acabam sendo tão assistidas, seja ali por companheiros, né? No caso ali, criança que sempre fica sozinha, ou até mesmo por acompanhamento dos pais. Essas são as mais vulneráveis. Um pouquinho assustador, mas fica aí esse plus. É um anime que, tipo, é um anime de investigação, tem um quê de suspense ali, mas, tipo, ele tá tratando de uma questão séria ali, né? Por causa que tá falando de um assassino serial, o alvo dele são meninas, normalmente que sejam isoladas, né? E, tipo, na cabeça do assassino sempre tem alguma desculpa bizarra, absurda, que pra ele faz sentido, né? Tipo, por isso tem tomar muito cuidado, tipo, você querer entender o assassino e tudo mais, porque, tipo, o que adianta você querer tentar entender o assassino, tipo, se a explicação pro que ele faz é absurda, tá ligado? Tipo, eu acho que no último episódio, né, falado mais ou menos qual que era a vontade dele de fazer essas coisas, né? Por causa que ele já tinha essa questão, essa tendência, né, quando fala que quando ele recebeu lá a ninhada de hamster, ele jogou a ninhada dentro da água, aí foi embora, aí foi pra escola, quando voltou da escola, ele ficou entusiasmado porque só tinha um sobrevivido porque ele utilizou o corpo dos outros pra poder sobreviver. Tipo, ele ficou entusiasmado por isso, tá ligado? Tipo, não faz sentido, tá ligado? É a motivação, né? Então, tipo, ele Isso, a motivação via dele. aquela espécie de linha em cima ali no caso do hamster, depois ele começou a ver em pessoas e ele queria, de alguma forma, cortar aquela linha, né? É interessante que no final ele se viu com essa linha e a linha escapou também, né? Eu acho que a obra, ela traz mesmo representado bem essas nuances aí, né, que no mundo real não seria possível, né? A gente vê ali representado por algum fator, ou a linha, ou o olho vermelho. Eu acho que até, será que a borboleta também, ela é visível pra ele, ou ela é representada só? Uma representação pro Satoru, né? É uma representação, mas é como se ele tivesse um déjà vu, alguma coisa assim do tipo, né? É tipo, acho que é mais pra gente... a gente que é o espectador entender que aquele poder, o revival, que é dito, né, que é o poder dele voltar no tempo, que vai começar a funcionar, né? Eu acho que é mais ou menos esse o intuito da borboleta, é uma representação do poder dele funcionando, porque a gente consegue entender que sempre que aparece a borboleta é porque o poder, o tempo voltou, está para voltar, o que eu consigo entender, tipo, é mais uma representação pra gente entender o que tá acontecendo naquele momento, naquela cena, né? Inclusive, acho que deve ser uma referência ao efeito borboleta, né? Porque o defeito borboleta também é a questão do bater das asas também, né? Da teoria do bater as asas, né? Que é tipo o vento que é das asas de uma borboleta batendo num lugar no mundo, no outro lado do mundo vai se tornar um furacão. É alguma coisa do tipo, né? Do efeito do caos? Acho que é isso, efeito do caos, não lembro qual que é o... É efeito borboleta mesmo. Eles citam isso, mas se eu não me engano, isso não é o efeito borboleta. Eu não sei o que é, mas se eu não me engano, isso não é o efeito borboleta, o lance da borboleta. Poxa, eu tinha feito essa ligação também, Roger. Não é o efeito borboleta? Não, ela é uma ligação no filme, corretamente. Isso, no filme é citado essa frase. Porém, eu acredito que esse exemplo não é realmente o efeito borboleta verdadeiro. Ele é só uma metáfora, né? Aqui pesquisando, né? O efeito borboleta é um conceito da teoria do caos que descreve como pequenas alterações nas condições iniciais de um sistema dinâmico podem gerar grandes consequências imprevisíveis a longo prazo. A metáfora sugere que o bater da asa de uma borboleta poderia causar um tornado do outro lado do mundo,
ilustrando a sensibilidade e a complexidade de sistemas como o clima. É mais é uma metáfora, né? Uhum. Não seria o pé da É letra. não nessa literal, né? Não será bateu. Sorteio um peido aqui, meu Deus. Nossa, sim. Tipo, não vai ser literal, tipo, o bater das asas não vai influenciar O tanto, né? Japão, Mas, tipo, é uma tsunami. combinação de coisas que vai acarretar aí no resultado de alguma coisa mais complexa. Né? Inclusive, esse filme é muito bom, né, cara? Eu tava falando sobre ele hoje com um cara que trabalha comigo. Não vai ser eu que eu vou economizar minha água aqui, minha aguinha aqui, tomando menos tempo de banho, bebendo menos água, não limpando tanto a calçada assim, que vou salvar o mundo de água, porque tem empresa aí usando água para desenvolver inteligência artificial, né? Então, Eu não acredito. que sou eu? Quem que sou eu que vou conseguir salvar o mundo, né? Eu não acredito, Masayuki, que você é o inimigo do agrinho, cara. Não. O agrinho, cara, eu descobri quando eu fui pra um congresso que o agrinho é vilão. O agrinho é do mal, tá? Porque ele ensina e instrui a utilizar agrotóxicos nos alimentos. Aí você vai comer alimento com bichinho? Não é isso, meu caro senhor, que eu quero dizer. O que eu quero dizer é que existem outros meios de ter uma produção mais saudável, né? O problema é que a gente tem que fazer tudo mas não é mais barato, Fabiano. A questão é que não é mais barato. Então, tipo, eles estão fodendo, tá ligado? Eles estão se fodendo. Mas enfim, o agrinho é do mal, tá? Pra quem é paranaense aí, pra entender, o agrinho é do mal. O mundo tá fudido, gente. Fica tranquilo que o mundo tá fudido. Vamos assistir anime... Que vai. Segue a vida. Tem dublado em português? Eu não sei, não cheguei a ver se tem dublado em português. Não tem, isso é uma vergonha descarada. Um anime tão bom não ter dublagem. Fiquei triste também, cara. Achei que ia ver dublado esse rolê aqui, tive que ver legendado. É uma que eu não cheguei a ver a questão dos dubladores, mas parece que eles têm uma certa... Ele é um pouco diferente como é dublado o anime, porque existe um certo padrão, é artificial no anime, tipo, as pessoas não falam dessa forma na vida real, né? É diferente como as pessoas reais falam do que um anime fala. Não, vocês não vão chegar no Japão, vão falar, vou dar tebaio pra uma pessoa qualquer, tipo, a pessoa vai olhar pra... Tá louco, menino? Meio que isso, tá ligado? Só que, tipo, parece que o jeito de falar a dublagem, né, que é feita nesse anime, parece que é um pouquinho mais perto da realidade, vamos dizer assim, do que é um japonês mesmo, de uma pessoa falando em japonês, tá ligado? E tem meio que essa percepção, tipo, tem a questão do viagem no tempo nesse anime, mas esse é um anime muito pé no chão. Essa é uma das qualidades desse anime, tá ligado? E eu acho que ele é pouco falado até. Acho que é um anime que faz 10 anos, né, que foi lançado. Mas, tipo, eu acho que é um anime que é muito pouco falado. Tem animes piores, que é muito mais falado hoje em dia do que esse aqui. Muita gente acho que nem conhece esse anime aqui, esse Boku da Keigainaimachi também. Daqui uns tempos ele vai ser um anime cult, né? Que vai ser aquele negócio de... Anime cult. É bom, mas ninguém conhece. É cult. E aí todo mundo vai conhecer, mas vai falar que ninguém conhece. Apesar que foi, eu acho que até hoje não, mas ele foi por muito tempo o nosso episódio mais escutado. Era o episódio de entrada, né? A galera chegava, deixa eu ver esse podcast aqui, vamos ouvir o primeiro. Agora a galera chega, deixa eu ver esse podcast aqui, nossa, quanto anime, deixa eu ver se tem algum que eu conheço. É verdade, concordo. Mas a gente é bom que, né, a gente tá falando hoje nosso episódio comemorando os 3 anos, e nesse meio tempo a gente já fez de tudo, maluco. A gente fez BL, a gente fez de ação. Cara, a gente fez de tudo já, cara. Terror infantil. De romance. Tem alguma coisa que nós não fez? O Slice of Life dos velhos. Isso que eu ia falar. E tem, a gente tá cara. devendo esse, hein? Eu acho que poderia encaixar no Dia dos Avós. Dia dos Avós. Não, traz o anime da mãe, Roger. Traz o anime da mãe no Dia das Mães. Nossa, Masayuki do céu. É muito exposed de mim, né? Jogo massa, desnecessário. Eu não sabia, Massa. Olha a sinopse do negócio. Vai, conta a história. Vai, conta, Massa. Conta. Nem lembro qual que é o nome do anime mesmo. Mas não precisa falar o nome, só fala o que ele se trata. Trata de um isekai, só que nesse isekai vai o rapaz e a mãe dele. A mãe dele é uma gasosa, né? Não, calma aí. E ele é apaixonado. Calma aí. Eu fui pela proposta de que é um isekai, porque eu sei que o senhor gosta de um isekai. E é diferente, né? Eu falei assim, vamos fazer um episódio de Dia das Mães aí, né?
legal, que a gente vai pegar e vai ser um isekai de uma mãe com um filho numa dungeon aí, sei lá, ou qualquer coisa. Vai ser legal. Mas daí, sorte que o Sr. Harry me salvou, né? Porque pode contar agora. Tsujou Koujeki ga Zenkai Kouji Nenikai Koujeki no Kasan Wasuki Desuka. Do you love your mom and the hair to hit multi target attack? É o anime do complexo de Édipo, né? Quem não sabe o que é pesquisa. Então, daí, sorte que vocês me avisou, cara, porque vocês deviam ter deixado. Pensou? Não, cara, porque a hora que você falou que queria pro Dia das Mães, eu falei, não. Não, tipo, se fosse qualquer outro tudo dia, bem. até, tipo, Mas tranquilo, nem ia se falar você nada. não tivesse Mas, falado- tipo, bom específico pro Dia das Mães, tá ligado? Não. Ai, é foda, né? Até a cara? gente tem um limite, mano. Mas vocês iam gostar, pô. É engraçado. Não, ia ser muito A engraçado. nota dele no My Name List é 5.54. Não julgue o anime pela nota, cara. Às vezes é bom. Cara, 3 anos. Que pior que fala, nossa, 3 anos, mas parece que faz tanto tempo, tá ligado? Cara, só que a galera que se conhece, velho, já faz mais de 10 anos. E já passamos por uma pandemia, tá ligado? Então, que coisa absurda. A gente vai ficando mais velho, vai batendo aquelas nostalgia de velho, né? O problema é que quanto mais velho você fica, a nostalgia ela vai ficando tipo, nossa, ano passado aquele rolê foi massa, hein? Pô, foi ano passado, gente, calma. Vai passando o tempo, vai acontecendo isso. Ah, mas pra você ter noção, a minha menina, ela assiste muito canal 90 e mostra umas coisas antigas. E ela gostou do Tamagotchi, né? Porque ela gosta muito de bichinho e tal. Eu comprei um Tamagotchi pra ela, tá pra chegar. E eu quero um Tamagotchi também. Eu acho que eu vou comprar um pra mim. Cara, eu tive uns par Dino Rino. Acho que é isso o nome, né? Dino Rino, coisa assim. Era muito top, cara. Cara, parece que as coisas antes eram mais legal ou é impressão nossa? Eu acho que é só É impressão, né? Roger, é uma bosta, você vai ver. Ah, com certeza, hoje em dia. A repressão. Eu falei pra ela, eu falei assim, às vezes você não vai gostar, porque você tá acostumado com um negócio bem desenhadinho, coloridinho. É um negocinho que você parece ser um bicho. É um bom chaveirinho, Roger. É ótimo, isso é verdade. Só que ele não é mais bonitinho igual antigamente, não. A cópia da China é feia pra caralho. Kaká decaiu demais, né? Quando já tá na adolescência, esse rolê decaiu pra caramba. Imagina hoje. Vai ter o Tamagotchi do Digimon agora. Não, mas você tá falando de produto original que se você for comprar é R$300. Aqui a gente tá falando daquele que você ia na lojinha do... Não, mas vai ser gratuito no celular. Vai ser aplicativo de celular. Saiu Vai ser de que- graça. Cara, isso que eu Você jogou gacha, não mas... aguento mais isso. Não aguento mais esse negócio de aplicativo de celular, não. Eu tô naquela fase de querer as coisas separadas, velho. Eu tava pensando em comprar um MP4 pra mim esse dia, pra me escutar música na academia. MP4? Existe isso ainda? Pior que tem, né? Existe, é super Tem, bom. se você procurar, acha. E hoje em dia eles são até Bluetooth, cara. Eu falei, caralho, vou comprar um negócio desse. Pequenininho, pá, coloco no braço. Porque, sei lá, na minha cabeça agora tá querendo separar por caixinha as coisas assim. Ah, isso é pra isso é pra isso. Acho que eu tô muito saturado do negócio de celular, essas coisas. Isso que eu vou estar pro analógico, né? É, a gente tá voltando pra analógico, cara. Que coisa absurda, né? É que no meu tempo era muito melhor. Nós tá virando uns velhos, cara, caralho. Baixar música no 4chan, Porsche, massa? Ah, não, agora. Como assim? 4share. Pegando ouro aí, mano. Maldita dicção, né? Maldita dicção. É, dicção, tá certo. Se você não sabe o que é o Forchan, não joga no Google. A gente não recomenda, tá? Eu nem sei o que é isso. Nunca usei. 4 Shared. 4Shared. Nossa, Eu falava assim quando eu era adolescente. Ué, eu não moro nos Estados Unidos, caralho. falava assim também, cara. Eu lembro que o primeiro download que eu fiz nesse rolê era ROM pra Game Boy Advance. E era na internet de escada. Fiquei uns 5 horas baixando um joguinho de 50 mega. Acho que nem 50 mega tinha. Cara, uma coisa que eu dou risada hoje em dia, quando começou a sair os negócios da vacina da Covid, né, tinha o AstraZeneca, né, mas sabe como que eu chamava o AstraZeneca? Porque eu nunca tinha visto falar a AstraZeneca, né, tipo, eu só lia aqui da notícia, né, eu lia AstraZeneca. Não sei porque na minha cabeça era AstraZeneca ou AstraZeneca. Acontece muito comigo isso, normal. E o anime, gente? Mas falando mais um pouquinho sobre o anime, a gente tá devagando aqui e tudo mais, porque a gente tem, né, já bem mais detalhado lá no primeiro episódio, mesmo que a qualidade não seja imensa, se vocês quiserem ouvir. Ô, Massa, você que já assistiu a primeira vez, né, qual que foi a sua percepção sobre a mãe da Caio? Vontade de descer a porrada. Que grosseria.
Ô, louco. Vontade de ser Não, sim. Cara, tem a primeira vez que assisti, tipo, quando é a primeira vez que a gente assiste uma obra, a gente não acaba não assistindo, como que é? Não acaba a gente não absorvendo todas as informações ou tudo que o anime tá tentando dizer, ou a gente não consegue interpretar tudo que o anime tá dizendo ali. Na primeira vez que eu assisti, eu realmente senti muita raiva da mãe da Kaia, né? A segunda vez que eu assisti, conversando junto com o Roger e tudo mais, inclusive no podcast, continuei tendo a raiva da mulher, mas tipo, tinha um problema ali. Qual que era o problema? Aí a terceira vez que a gente assiste, né, com a gente cabeça mais madura, a gente começa a pensar. É um problema de sistema ali. A gente pode, vamos pensar na questão. Por exemplo, porque existe clara relação ali da diferença, né, que é a mãe da Kaia e a mãe do Satoru. Existe uma clara diferença. Por quê? As duas são mães solo, né? As duas não possuem grupo de apoio. As duas são mães solo. As duas têm que trabalhar para se sustentar e sustentar o filho. Mas a relação das duas é totalmente diferente. Uma é sofrer abusos do marido. A mãe deu-se a entender que praticamente abandonou a filha e a neta, né? E ela ficou a Deus dará. Ela arranjou um outro parceiro ali. E provavelmente os dois abusava violentamente a menina, a Kaia, né? Aí temos a mãe do Satoru. A mãe do Satoru, mãe solo, viúva, né? Que deu pra entender. Muito jovem, uma viúva muito jovem. E que sempre ralou pra poder sustentar o filho ainda jovem. E ela continuou tendo que cuidar do filho mesmo depois de velho, porque o filho ficou em coma por 15 anos. Fica em estado vegetativo por 15 anos. Ficou dos 11 anos até 26 anos, né? 15 anos, né? Até os 26 anos. E ela lá, cuidando. Tem até momento depois que passa o momento da passagem de tempo, né? Dela... Mostra ela trabalhando, mostra ela se olhando no reflexo dela, mostrando o cansaço, mas mesmo cansado, olhando o olho dela, a gente consegue ver o olhar de cansado dela, mas ela continuando trabalhando, continuando se esforçando, continuando do filho dela, o filho dela em estado vegetativo, e mesmo assim ela passeando, ela indo para outros lugares, né? Mas tipo, ela sempre sozinha, não tem ninguém apoiando ela, tá ligado? Mas mesmo assim ela teve lá pelo filho, tá ligado? Tipo, uma grande diferença, mesmo, tipo, as duas tendo a mesma, vamos dizer, situação de vida, né? Situação de como estavam vivendo, só que, tipo, o comportamento delas em relação a isso foi totalmente diferente. Né? Cara, eu fui bem exagerado a parte, né, descer a porrada, mas o sentimento, quando você é apresentado pra personagem na primeira vez que você tá assistindo o anime, é esse mesmo. Você quer descer a porrada na mulher por maltratar a menina gratuitamente. Aí chega mais pra frente, o anime dá um contexto do porquê que a mãe tem aqueles problemas. Aí fica, tá, nada vem do nada, né? Poderia ter pensado um pouco do lado dela antes também, né? Mas você vai lá e fica com... Não justifica, né? É uma questão que não justifica, mas mesmo assim... Assim, não é algo, pô, pensando ali na realidade, né? Você não conhece o demônio dos outros. E não sabe como que o demônio apareceu lá, né? E assim... Então, por isso que tem a contraposição da mãe do Satoru, tá ligado? Porque a mãe do Satoru tava na mesma situação com ela. É o detalhe, porque a todo momento é mostrado esse contraponto. E, tipo, até mesmo antes da revelação ali da mãe ali da Kaia, tem sempre o contraponto de uma mãe carinhosa versus uma mãe nojenta. Mãe carinhosa versus mãe nojenta. E assim vai, tá? Até que chega no momento que tem a revelação, aí tem ali o desfecho, né, da história. A mãe cai em prantos, a avó pede desculpa, assume a responsabilidade, que aí de fato é o momento em que a Kaia é salva, mas aí você vê que de fato não justifica, mas tem pelo menos um contexto. De certa forma houve um abandono, mas não foi um abandono da mãe que estava acontecendo, era um abandono que já vinha desde a avó, por conta de uma cultura que a gente até vê quando a gente vai pesquisar sobre o Japão, ou até mesmo em outros animes, né, que é aquela cultura rígida, que muitas vezes, tipo, parece que o amor, ele acaba sendo o segundo ou terceiro plano se ele não é ausente, né, porque, daí que minha filha tá sofrendo com o marido dela, o marido é dela, eu esqueci, entendo, né. E é interessante também que no final do anime, a própria Kaia teve problemas com a mãe, problemas com questão de maternidade e tudo mais. No final do anime ela se torna mãe, né? Tipo, é legal esse final de ciclo ali dela se fechando. Tipo, ela teve problemas com a mãe dela, ela sofreu com a mãe dela. Tipo, ela seria morta, né, por
culpa da mãe dela, né? Mas no final ela se tornou mãe. Provavelmente ela tem toda essa trauma e tudo mais, mas tipo, provavelmente ela vai tentar ser uma mãe muito melhor do que a mãe dela foi, né? Não é fácil. Mas agora outro ponto que eu gostaria de trazer pra vocês também, e pros nossos ouvintes. Porra, o Satoru não ficou com a cara, né, mano? Eu fiquei triste por causa disso. Porque eu falei, não, o cara vai salvar. E ele, como ele era alguém meio recluso, ele vai se salvar também. Meio que ele vai ter um relacionamento com ela. Mas aí ele entra em coma e o amigo dele não deu o brocode, tá ligado? Ele vai lá e fura. Cara, as pessoas são humanas, cara. Tipo, o cara tá lá no estado vegetativo dele e tudo mais, mas, tipo, a vida das pessoas continua, querendo ou não, tá ligado? Se você ver pelo lado do Satoru, o Satoru ficou feliz por ela. Por ela ter seguido uma vida, ter feito uma família, de ter ficado com o amigo dele também e tudo mais, tá ligado? Levando em conta a história pra fechar o ciclo do Satoru, fazia sentido ele ficar com a Airi, tá ligado? Não com a Kaia. Porque muito da motivação dele conseguir salvar a Kaia, dele conseguir salvar a mãe dele e tudo mais, dele conseguir mudar o passado dele, foi muito por conta da influência da Airi. A Airi que fez ele mudar, porque ele vivia numa vida monótona, numa vida passiva, onde ele não conseguia seguir o caminho dele, seguir os sonhos deles e tudo mais, que é ser mangaka. Ele não conseguia dar esse passo a mais que sempre é falado no anime, né? Ele começou a mudar essa questão de conseguir dar um passo a mais por causa da Airi, tá ligado? A Airi foi uma influência pra ele conseguir fazer tudo o que ele fez, tá ligado? De mudar o passado dele, salvar a Kaia, salvar a mãe, entendeu? Pra história, pro enredo, fazia sentido, até por isso no final, a última cena do anime, ele se encontrando novamente com a Airi, né? Faz sentido ele conhecer a Airi, tá ligado? Eu acho que no primeiro momento, ou quando a gente assistia a primeira vez, a gente shippa bastante o Satoru com a Kaia, mas depois... não tem como não shippar, não tem como. Mas eu acho que nessa segunda vez eu assistindo, eu acho que desde o começo eu já shippei muito mais ele que a menininha lá, a Airi. E lembrando que as duas são de menor, né? Não, a história, na última cena tá em 2010, então em 2010 ela já tá mais velha, já é maior de idade, então não tem problema. Teve esse cuidado, né, esse detalhe. Tiveram esse cuidado. Porque em 2006 ela tinha 17 anos e em 2010 ela já tava com 21 anos, né, então... Eu acho que foi um final legal, foi o que o Márcio falou, né, é clichê, tal, bobo, mas pelo menos ele foi uma personagem que teve uma química, né. O final bobo eu falo em cima do telhado, esse é o final bobo? Térreo do hospital. Esse pra mim que cara, é o final bobo. eu achei sensacional a jogada. Porque assim, como eu disse, eu lembrava o desfecho, mas eu não lembrava o caminho, né? Meu, o cara tava na cadeira de rodas, levou o cara pra lá, entrou no joguinho dele, entrou na cabeça do cara, tipo, meu, você acha que eu preciso de você? Meu amigo, eu sei que precisa de mim. Mandou uma dessa na lata pra um serial killer e foi correr pra pular de cadeira de roda. E tipo, o bagulho era alto e foi lá e deixou cair. E meio que forjou uma armadilha pro cara. Lembrando que ele tava em processo de reabilitação ainda. Então, né? cara, não, isso aí eu gostei. Foi o puro suco do supra-sumo. Eu só achei que... Eu não sei quanto tempo passa ali que ele faz a fisioterapia dele. Tudo bem que a mãe dele sempre movimentou o músculo dele, mas achei um pouco forçado essa parte que ele volta até a falar muito rápido, né? Mas as pessoas, tipo, até questionam, nossa, mas você olha no espelho e você não teve um choque, né, de se olhar no espelho e tudo mais. Mas, tipo, as pessoas não sabem, né, que ele já conhecia o rosto dele adulto dele, né? E tem essa questão também, né? Mostrar que ele sabe desenhar bem, né? Porque quando ele era criança, provavelmente ele não tinha ainda... Não era pra ele ter essa habilidade de desenhar um mangá e tudo mais. Verdade, ele Tipo, passou... depois de adulto ele já ficou tinha. 15 anos em coma e ele... voltou a desenvolver a habilidade de desenho. É que ele já tinha essa habilidade, né? Mas na mente dele, Eu né? tava lá. Na mente, isso. Nossa, eu queria ter essa habilidade assim guardada, cara, mas eu sou muito vagabundo. Se eu sempre paro pra pensar, se eu desenhasse com frequência desde quando eu comecei, vixe Maria, a gente tava fazendo um mangá do romance. Mangá do romance. Aí sim, Eu... dá pra juntar. Eu faço a história normal, que eu tenho uns sonhos muito loucos. Mas aí o problema, Roger, eu não desenho. Então eu não tenho essa desenvoltura. Cara, desenvoltura, né? A gente tá ficando mais velho, tem os problemas de casa e tudo mais. E às vezes até a gente pega pra fazer umas coisas assim, mas a gente não consegue levar muito adiante. É normal, vai tá ficando cansado. Estou cansado. E essa parada dele ser um mangaka é muito terceiro plano, cara. Começa a história dele frustrado e é isso. Depois termina que não, ele escreveu uma boa história. Faria sentido
Até por conta da... Não é temática, mas tipo do visual do anime. Porque o visual do anime traz muito a questão do cinema, né? Dos filmes de rolo, né? Que tinha antigamente, né? Eles, tipo, se ele tem alguma coisa relacionada a cinema, né? Teria sentido nisso, né? Faria sentido tematicamente com o design do anime, né? Porque tem muita referência àquele rolo de cinema, né? Porque como se a vida dele fosse um cinema. Pra quem não sabe, antigamente editar um filme do cinema era literalmente você pegar a tesoura, cortar a fita e colar. E, literalmente era isso que se editava filmes antigamente, né? Antes da era digital. E tipo, ele tem alguma coisa relacionada ao cinema, né? Tipo, mas do nada ele é mangaka, né? Algum outro momento que vocês gostariam de puxar, personagem e tudo mais? Só que a mãe do Satoru é a melhor personagem do anime. Pra mim, continua sendo a melhor personagem do anime. Se tivesse uma lista das melhores mães no anime, ela estaria no top 3 pra mim. Ah, ela é foda pra caramba, né? Mas, cara, tem um personagem que eu achei meio fora da curva e eu achei ele muito mal aproveitado. O Kenya. Porque ele só era o ferão que tava lá. Eu ainda continuo achando ele muito inteligente pra idade dele. É isso que eu ia falar, cara. Eu tava até esquecendo, foi bom que vocês puxou. O Kenya não parece que é um cara que também tem esse revival também, não parece? Acho que ele entende alguma coisa, né? Uhum. Não tá perdido. Porque, não, eu percebi que você mudou tal. Você tá diferente. Eu falei, nossa, né? Ô, louco. E é umas conversas muito maduras pra idade deles, né? Então, tipo, ele conversa com o Satoru como se fosse conversando com o Satoru velho já, né? Só que o que eu quero dizer, sabendo que o Satoru tem essa mentalidade mais velha, porque ele também aparenta ter essa mentalidade mais velha, mas ele só é um moleque ultra inteligente que no final casou com a mina. Não, ele Fura casou olho. com o outro lá que era pra ter morrido antes. Ah, verdade, Foi com o Kenny. ela casou com o gordinho, né? Que não era gordinho, ficou gordinho. O Hiromi. Ele parecia mesmo, tanto que eu com a Camila assistindo ficou, mas essa é a única menina do grupo? Até entender que era um menino. Porque o próprio anime fala, né? Num momento. É que como a gente não manja dessa questão dos nomes, né? Japonês ali, né? Dos gêneros através dos nomes, passa por isso. Não que isso signifique alguma coisa também, porque Ariel, né? Pode ser ali homem, mulher, sereia ou sabão em pó. Nossa, cara. Você tá roubando piada, você vai ser Cara, processado. essa piada é tão velha que eu vou falar pra você. Já foi reproduzida mais do que. Mas eu nunca perco a graça. Aí o Coragem casou com uma... Ele gosta de uma estrangeira também, né? Mano, esse Coragem eu achei meio esquisito. Por mais que o anime tente explicar e colocar a todo momento que ele é um cara do bem, eu fiquei esperando uma reviravolta em algum momento, cara. Mas Tipo, se você for ver, até o Satoru teve um momento que ele ficou meio desconfiado dele, porque ele pergunta, Coragem, você conhece a Kaia? Ele tem um momento que ele fica meio nervoso, meio tenso, tipo, o que ele vai falar sobre a Kaia, tá ligado? cara, ele você vê que, tipo, não é o termo correto a ser usado, né? Mas porque eu não sei também qual é o termo correto a ser usado. Mas você vê que as características parece que na animação tentaram deixar ali um pouco como se fosse uma pessoa especial, sabe? Com alguma coisa. Eu pelo menos senti um pouco dessa diferença comparado aos outros adultos do anime. Ele tem uma certa dificuldade social, né? Dificuldade de socializar, né? Vamos dizer assim. Com pessoas adultas, É, né? com pessoas adultas, porque ele socializa com crianças, né? E isso que deixou suspeito. E é um pouco triste a história original dele, assim, porque quando você vê que ele, no tempo moderno, né, que é 2006, a execução, né, dele estava agendada. Porque ele tinha recebido pena de morte. Eu nem lembrava que o Japão tinha pena de morte, mas... Tem pena de morte. Só que assim, ele ficou 20 anos preso também, né, praticamente. Então não foi algo... Foi preso hoje, amanhã tô sendo eletrocutado. Mas ele foi um personagem... Caraca, esquisito. E é legal que ele foi um dos focos ali do Satoru, né? Eu vou ajudar o Coragem. Porque uma das coisas que o anime trabalha também... No início, é que ele reprimiu essas memórias, né? A mãe dele acaba trazendo um pouco disso pra ele ali no meio do primeiro episódio, por causa dos acidentes que estavam acontecendo. E aí, quando ele tem o revival, né, devido ao assassinato da mãe dele, ele meio que já volta com esse pensamento de poder fazer tudo diferente, porque ele se arrepende de alguma forma não ter ajudado o Coragem vamos dizer, na passagem original de tempo, né? É uma das motivações dele, né? O que vocês acharam quando ele voltou, ele perde a memória? Vocês achou que serviu só pro plot final? Acho que serviu só pro plot final, não tinha... Necessidade, né? Não tinha. E mesmo a questão dele, no momento que ele tava sendo preso, ele conseguiu
voltar meio que, tipo... Não, isso aí foi muito Deus Ex Machina, mano. Foi então, tá ligado? Foi uma forçadinha de barra, né? E combinou com o momento. Combinou. Mas acho que é uma necessidade da história, né? Acontecer essas coisas. Acho que não tem tanto problema disso acontecer, né? Cara, mesmo que algumas coisinhas que a gente fala, eu acho que é um dos melhores animes que eu já assisti, cara. Não, mas é muito bom, realmente. É muito bom. Tipo, Não é perfeito, mas é muito bom. a tensão construída até o episódio 9, pra mim é perfeito, tá ligado? Até o finalzinho também eu achei interessante. Não morre o anime ali. Tem alguns outros animes que perde, assim, a força igual nos primeiros episódios. Eu achei que deu até bom. Porque foi mais a conclusão, né? Indo então para as nossas considerações finais, é nota, senhor Fabiano. Suas considerações finais é nota para Boku Takegai Naimachi. Cara, de fato, quando a gente para pra assistir, assim, a gente vê que, lembrando lá do início, a justificativa da criação do Roma Podcast que o Roger trouxe aqui, né, que era o Masayuki tentando introduzir o Sr. Roger no mundo dos animes. Cara, isso foi um bom anime pra sugerir como porta de entrada, porque é um anime com uma história, por mais que tenha seus elementos fantasiosos, mas é uma história pé no chão, é uma história que prende e é uma narrativa gostosa de assistir, né? Até os meninos aqui que assistiram mais de uma vez, né? Você vê ali pelo relato deles que assistiram também num tempo ali não bem curto, comparado ali ao que vi outros animes, mesmo já sabendo do que estava acontecendo, né? Então, assim, é uma história muito boa, né? Como eu disse, tem ali a gente trouxe aqui também, né, alguns contras ali, mas nenhum dos que a gente levantou aqui impacta de alguma forma ali a experiência de assistir a obra. Cara, é algo que tá pra você recomendar até pra quem não curte muito o anime, né? Igual eu disse, a Camila assistiu junto comigo, né? Apesar dela ter um quezinho de gostar de uma coisinha ou outra ali, mas ela, né, já falei que coisas mais fantasiosas assim, ela acaba não gostando. Lembrando que ela gosta do folclore japonês. E ela gosta do... não, eu vou reformular, mas perdão. Algo mais não, ela eu não só curte. só tô zoando. Não, mas você tá certo, Tranquilo. não é coisa fantasiosa. Ela não curte tanto shonens, essas coisas, sabe? Então, foi um prato cheio. Cara, eu vou dar 4 romances. Sr. Roger, suas considerações finais é nota. Cara, da outra vez que eu assisti, igual eu falei, eu não conhecia muito de anime, né? Não que eu conheça tanto hoje em dia, né? Mas a gente já assistiu boa parte dos animes que estão aí nos episódios a gente já assistiu. E alguns outros mais que a gente assistiu por fora. E eu não consigo achar outra obra assim que me empolgou do primeiro ao último episódio. Até tem sim. Eu marquei agora. Tem Goku Daimakyu que eu gostei muito e tal. É que não são finalizados ainda, né? Então não sei como que vai pra frente. Agora a obra finalizada, essa pra mim é uma obra de arte, né? Eu acho que eu não tenho muito pra falar. Eu acho que a segunda experiência foi diferente de assistir esse anime. Foi sabendo já das coisas que aconteciam. Eu sabia muito claramente cada coisa que ia acontecer, mesmo fazendo 3 anos que eu assisti, eu consegui observar alguns outros pontos diferentes, principalmente como que era o jeito que o professor fazia pra ser o predador da história. E pra mim, não sei quanto que foi a minha nota na primeira lá, mas essa vai ser 5 romances. Cara, eu lembro que quando eu fui pra escolher, né, um anime pro Roger assistir, tinha que pensar que anime que eu vou colocar pro Roger assistir, né? Porque, tipo, não pode ser muito aquele anime muito maluco, né? Igual, por exemplo, sei lá, Konosuba, por exemplo, seria muito maluquice, né? Começar com Konosuba, por exemplo. Ou um anime muito grande, né? E, tipo, tem animes com 60, 70, 100 episódios, não teria como começar, né? Mas, tipo, o anime que teria começo, meio e fim, de 12 episódios, e que a gente conseguiria acompanhar bem, né? Tipo, aí eu pensei nesse anime, né? Que é o anime que eu lembro na primeira vez que eu assisti na mesma pegada do Fabiano, né? Eu assisti tudo de uma vez, na época
que morava na época que morava sozinho na cidade que a gente fez a faculdade, em Jacarezinho. É um anime que me impactou pra caramba, muito mesmo, por conta da história, por conta da atenção que ela consegue trazer, né, com a questão de tentar salvar a Kaia, com a questão do assassino, né, do professor e tudo mais. É um anime realmente muito bom. Realmente parece um filme até, né, porque, tipo, você consegue assistir uma pegada só e você nem vê. Tem momentos ali que muda de episódio, né. Quem ainda não assistiu, recomendo fortemente assistir, né, quem ainda não conhece esse anime, recomendo fortemente pra assistir, que é realmente um anime que eu acho estranho, porque não é um anime que é pouco falado, tá ligado? E tipo, eu lembro na época, teve um burburinho desse anime, na época que ele foi lançado, mas tipo, depois disso nunca mais eu vi ninguém, pouca gente comentar sobre esse anime, provavelmente pessoas mais jovens ali, mais novas, que começou a assistir depois, né, lá dos anos 2020 pra cá, provavelmente ainda não assistiu esse anime, e eu recomendo fortemente assistir, que é um anime realmente muito bom. Minha nota, não lembro quanto que eu dei, acho que não lembro quanto que eu dei, eu vou dar 4,5 romãs pra Boku Dakiga Inaimachi. E senhores, mais um episódio, nosso episódio de 3 anos do nosso Roman Podcast. Muito feliz, realmente. Eu e o Roger, a gente fazia a mínima ideia do que iria virar esse podcast, mas eu tô muito feliz por ter aceitado a proposta do Sr. Roger da gente fazer um podcast sobre animes e tudo mais, que realmente tô feliz pra caramba. Toda semana a gente trazendo algum anime pra gente falar. Conheci animes muito bons, né? Animes que nunca tinha visto através do podcast. Ter a oportunidade de entre aspas, né, obrigar meus amigos a assistir algum anime que eu gosto, né, mas realmente Roman Podcast realmente faz parte da minha vida e realmente eu amo fazer essa bagaça aqui, cara, demais da conta. E temos mensagens, senhor Fabiano? Temos mensagenzinhas, tanto no YouTube quanto no Spotify. O senhor quer dividir pra conquistar? Bora lá, eu tô aqui com o Spotify aberto. Manda bala. Então a gente vai ter 2 mensagens ali no nosso Spotify, feitas pelo nosso querido ouvinte Overlord. A primeira mensagem ele deixou no nosso episódio do Roman Piece 20 especial ali, né, que foi do live action da segunda temporada ali do One Piece, que saiu, né, recentemente. Os meninos já correram assistir pra fazer ali o episódio pra vocês. E o comentário é o seguinte: olá, meus camaradas, o verdadeiro rei dos piratas Overlord querido está aqui. Essa série live action do One Piece tem seus defeitos, vários, mas até que eu gosto. Se for comparar com outros live actions de animes por aí, peguei trauma do live action do Zunsen. Meu Deus, tem live action do Zunsen. Ai meu Deus, pra que fui lembrar disso agora? Tristeza. Poxa, Overlord eu nem conheço, cara. Mas É muito ruim, é terrivelmente ruim. É que vocês não viram ainda o live action do Another. Vocês ainda não viram o live action do Another. Você já comentou, mas de ter o boneco de treinamento de salva-vida. KKK, valeu e fui, amigos. Então, senhor Overlord, obrigado aqui pelo comentário no nosso episódio de Roman Piece, né? Episódio 20 ali de One Piece Live Action. Eu confesso que a hora que os meninos falaram, não, vai ser no Roman Piece mesmo, não vai ser um episódio numerado. Meu toque tocou na hora. Eu falei, meu Deus, o primeiro é numerado, o segundo não vai ser. Mas tá certo, né? Não tinha Roman Piece na época. Contra argumentos não há fatos. Mas o próximo comentário é no episódio de 132 de Wistoria Wand and Sword. Cara, eu achava muito engraçado. Não sei. Terminava de assistir o anime, terminava. Não percam no próximo episódio de Wistoria Wand and Sword. Eu falava, nossa, cara, que inglês foda. Mas comentário do Overlord também no episódio 132. Então, novamente, surge o magnânimo Lorde Mestre da Magia e Criador do Feitiço Supremo, Overlord querido. Então, olá, meus amigos. Esse anime não me pegou. Vixe.
Cara, eu gostei tanto também, não pude participar do episódio por motivos de... Tinha que encher a lata na véspera de feriado, acabou que eu esqueci que era no feriado, não ia abrir as coisas aqui. Então foi um pouquinho de... impactou a organização ali, mas... É um anime que eu assisti também em 2 dias. Poxa, eu gostei. Na época, comecei a ver os episódios e do jeito que ele foi produzido, achei a história bem maçante. Ô louco, verdade. Só você gostou, Harry. Eu consegui entender. Ô louco. Poxa, que bom que eu não participei, então que eu ia ser malhado no episódio. Terminei de ver na sofrência, e como vocês mesmos compararam no episódio, Mashle é bem melhor que a história. Mas são propostas diferentes, né? Mashle é muito mais voltado pro humor. O História é voltado pra gadice, né? Enfim. É que a temática a temática parecida, tá ligado? Por isso que a gente fez a comparação. Não, sim, eu entendo. Na hora que a Camila viu um pouco comigo, quer dizer, ela não viu comigo, mas eu comentei com ela, e assim, é impossível não fazer esse comparativo. É um cara que não sabe magia numa escola de magia. Ponto. Não tem como, né? Só que você vê que eles beberam da mesma fonte, né? Harry Potter. A diferença é que aqui o Harry, ele é mogadão. Mogadão. Não tem como, cara. Aquilo lá é pura gadice. E é um negócio ridículo até. Mas enfim. Vou ver a segunda temporada na sofrência de novo. Porque tá pra sair, se não me engano, na segunda temporada. Tá saindo já, né? Ele tá Tá saindo agora? Mas o mestre dos animes, tem que fazer sacrifício às vezes. Fiz. Então, Overlord, é que esse é o core do romano, né, cara? Às vezes a gente faz sacrifício também para que os nossos ouvintes às vezes não precisem fazer. Temos alguns casos aqui, vamos ter alguns casos em breve sobre isso. Mas assim, a gente super entende, né? São responsabilidades que o manto traz, cara. Então, assim, você quer ser o mestre dos animes? Então, tem que ver os animes, né? Infelizmente. Mas é isso. Muito obrigado por esse comentário maravilhoso aqui no Spotify. E quais são os comentários do YouTube aí, moçada? Temos do Sr. Overlord também aqui no YouTube. E vou ler aqui que é no mesmo episódio do História Sword, do One and Sword. Overlord querido, o Senhor Supremo dos Jogos e Animes, dá as graças de sua presença neste podcast maravilhoso aqui novamente. Muito obrigado pela parte do maravilhoso, Sr. Overlord. Nessa temporada de animes começou já com os 2 pés no peito. Esse anime Diamonds of Shadow Realm, da mesma criadora do Fullmetal, já no primeiro episódio deixou este ser supremo sem fôlego. Nossa, que anime bom. Pelo que eu vi do pessoal que tem acompanhado o primeiro episódio, parece que tá realmente muito bom mesmo. Também o anime da Filha do Demônio, da Gula, também foi massa. O prota é um prota de respeito. Tem as continuações também que estou gostando, do Slime, Dororedoro, etc. Enfim, fui amigos. E antes que eu esqueça, o Romanzinho tá mais estiloso que o prota do História. Cara, toda vez que eu vejo o Overlord elogiando o Romanzinho, eu vejo o Fabiano dando uma assim, sabe? Que dá trabalho, cara, porque olha, o ChatGPT tem hora que eu vou falar pra você, ele faz umas atrocidades que eu falo, você é imbecil? Cara, presta atenção no prompt, é pra colocar a roupa no Roman, não é pra você fazer ele parecer uma rola. E já teve casos assim, cara, porque, enfim, horrível, mas... Tipo, eu queria que ficasse melhor, mas quando eu vejo que o bagulho tá mostrando o dedo do foda-se pra mim, eu falo, esse aqui é o melhor que eu vou ter, infelizmente. Não, realmente tá ficando bom, cara, tá ficando bom. Mas, senhores ouvintes, eu vou colocar uma missão aqui para vocês. Em homenagem aqui aos nossos 3 anos do nosso Roman Podcast, que gostaria que, aos que começou a acompanhar agora, ou que acompanha já há um tempo, ou que fez uma maratonaço ali e conseguiu assistir todos os nossos episódios, traz os melhores episódios, os melhores momentos, os momentos que vocês mais gostaram do nosso podcast. Trazer o que vocês acharam do nosso podcast em geral, cara, nesses 182 programas, ô Fabiano? É isso? 182 programas. Nesse geralzão, cara. Nos traga suas críticas, suas percepções. Traga o que vocês acharem do nosso podcast, beleza? E eu pedi para as pessoas que nunca nos mandaram mensagem, nos mandam mensagem. A gente tem bastante pessoas que nos assistem, que veem nossos episódios, né? Então eu peço que vocês nos mandem mensagem sem dó. Sem dó, que a gente vai ler
todas, tá beleza? E o Sr. Roger aqui, às vezes vocês ainda não sabem como nos entrar em contato conosco, mandar mensagem pra gente, o Sr. Roger vai ajudar vocês a entrar em contato com a gente. Sr. Roger... Cara, é a coisa mais fácil do mundo. Vocês têm aí no Spotify agora uma forma de escrever uma mensaginha ali, interagir até com outros ouvintes. Muito legal, eu adoro usar essa ferramenta. Mas a gente também tem nosso e-mail, romanpodcast23@gmail.com. Ó, o 23 é porque é de 2023. A gente também tem as nossas redes sociais, que você pode se comunicar por lá também e ver nossas vergonhinhas alheias, que é no Instagram e no TikTok. E a gente tem mais algumas coisas, não tem, seu Fabiano? Sim, a gente vai ter a nossa campanha do Apoia-se, caso você seja um Romaner ali afinco que queira contribuir monetariamente com esse podcast, com um valor simbólico, pois é aceito a partir de R$1, né? Você pode estar contribuindo ali para ajudar a gente de alguma forma a ter mais espaço no Drive, a poder comprar um equipamento legal, tá? E dessa vez a gente tá tendo algumas contrapartidas. Atualmente nós temos 2 contrapartidas cadastradas, já estamos vendo outros ali para poder melhorar ali as possibilidades de entrega, mas atualmente a gente consegue ali disponibilizar, dependendo do valor que você, né, contribuir, ter acesso antecipado à nossa agenda de episódios. E claro, né, a gente vai mencionar o seu nome aqui em todos os episódios. E também, se você quiser participar do nosso episódio mandando uma mensagem de áudio ali, né, dentro das regras que a gente estabeleceu ali também, pelo amor de Deus, uma mensagem de áudio que seja family friendly, né? Não é pra você mandar o teu chefe para aquele lugar. Isso não pode, a gente não vai colocar. Tem mais algo ali. Ah, isso pode, ô louco. Eu não quero ser responsável da justa causa de alguém, cara. Porque assim, o que vai na internet fica na internet. É só colocar nomes fictícios, cara. Só colocar nomes fictícios. Ah, é, o cara... Bom, a não ser que o cara concorde, né? Mas daí a gente vai... Ele vai estar pagando pra fazer uma zoeira aleatória, enfim, né? Perdi de dinheiro. Mas enfim, os valores... são recompensas pra vocês terem um retorno, pra não ficar a doação pela doação. Mas, gente, só façam isso se de alguma forma esse dinheiro não for fazer falta pra vocês, tá? Com o tempo a gente vai... Já tem uma em vista aqui outras contribuições pra poder cadastrar lá, né? Se quiser aguardar, continua acompanhando os episódios aí, mas em todos os nossos episódios vai ter o link da descrição do nosso Apoia-se, caso você queira conhecer. E pra semana que vem, qual que vai ser o anime, senhores? Vamos falar de Mushoku Tensei, segunda temporada, parte 2. Que é outra coisa também que eu tenho vontade de enfiar a cabeça na parede e ficar macetando. Por que dividir a temporada em 2 partes? É só pra acabar com a vida nossa que acompanha. Por isso que eu não acompanho enquanto ele tá saindo, né? Eu só vou assistir depois, quando eles dublam, né? E quando também é indicado aqui pra gente assistir. Porque, meu, que bosta. Para o negócio no meio. Mas enfim, gente, é isso. Desabafo aleatório. Mas muito obrigado, senhor Fabiano. Muito obrigado, senhor Roger, por esses 3 anos. Nossa, por esses 3 anos calma. de podcast. Por essas 14 anos de amizade. 2012, 14, certo? Não sou bom em matemática, por isso fiz história. 14 anos de amizade, nossa. Muito obrigado, realmente. E espero contar com mais anos e anos aí de amizade, podcast, que a gente possa aproveitar bastante animes, mangás e afins. Senhor Roger. Eu gostaria de agradecer também o Massa por ter concordado comigo há 3 anos atrás a gente fazer o podcast. Depois o Luiz e o Harry que entraram também no episódio, trazendo um pouquinho de cada coisa, né? Porque a gente é 4 pessoas que a gente tem amizade aí, e cada um muito diferente um do outro. Cada um profissão diferente, opiniões diferentes. Alguns gostam de safadeza, outros nem tanto. Mas é legal essa mistura aí. Mas é isso, gente. Gostaria de pedir pra vocês também, quem puder avaliar nosso podcast pra chegar em mais pessoas, seria muito bom, cara. A gente tem poucas avaliações, eu acho que não, umas 20 mais ou menos, e a gente tem 150 inscritos. E se você escuta o nosso podcast e ainda não se inscreveu, se inscreve lá, ou mande pro seu amigo que gosta também de anime. Com certeza tem uma galera nova aí que gosta. Nosso público geralmente é um público mais velho, da nossa faixa de idade aí, uns 30 anos. Mas seria interessante também tá conversando com um público mais jovem, né? Às vezes trazendo um conteúdo para o público mais jovem. A gente tem várias plataformas aí também que permite você comentar lá que veio pelo Roman Podcast, né? Puder falar que veio
por aqui, a gente vai até comentar. A gente nunca viu, mas uma hora a gente vai ver. Beleza? Um abraço pra vocês e até a próxima. Senhor Fabiano. Agradecer esses homens lindos que estão mais uma vez conosco, que lá atrás teve a ideia de criar esse podcast, né? Seria muito legal se a gente ficasse rico, né, com isso um dia, mas só a gente faz porque realmente gosta, né? Forma ali da gente poder trocar ideia, poder ter contato, né, com vocês ouvintes aí, né, que sai um pouco também, né, do nosso círculo. E dizer, se caso você nos ouviu até aqui, né, tá aqui ainda ouvindo o episódio, nesse homemaking em específico, pedir um feedback, dizer que vocês acharam desse formato. Tipo, é um experimento que a gente tá fazendo aqui, mas é uma ideia que já estava na gaveta e a gente quis trazer agora, aproveitando esse aniversário do Roman. E se vocês têm sugestões, né, até mesmo de temáticas pros próximos, né, pra gente pensar ali num remake 2 de Another pro ano que vem, aniversário de 4 anos, né? Quem sabe daí a gente ia fazer algo diferente, ou se caso tiver acertado, manter a fórmula, né? O que vocês acham? E reforçar que caso você de alguma forma não conheça o anime e for assistir, se a plataforma permitir, igual o Roger falou, comente lá que você chegou pelo Roman Podcast, que é muito importante pra nós e a gente segue na luta aguardando, né, encontrar alguém. Qual plataforma que você disse que dá pra fazer, Roger? O Pop-Up Fire, gente, dá pra vocês fazerem isso, tá? Inclusive pode falar que eu chamo ele de Pop-Up Fire. É só assistir pelo Brave, que não fica muito ruim. Mas se fosse tipo o Brave, coloca lá pro Pop-Up Fire também. Os caras tem que ser menos carniceiro também, pelo amor de Deus. Que isso? Eu entendo que precisa manter servidor online, que não é de graça, mas porra, vou reclamar até a morte. Komura Animes. Agora dá pra comentar lá. Comentem lá se caso vocês utilizarem esse meio alternativo, né? Seguindo a dica que o Roger deu no início do episódio. Mas é isso aí, agradecer a todos mais uma vez e dizer, gente, assim, cuidado, né, com as pessoas, cuidado com o próximo. Sempre ali, se vocês verem alguém deprimido, dê um apoio a ele ali, porque não tá fácil, né? A gente até brincou não, né? Trouxe que o tema do anime é um tema sério, gente, é um tema real. Então, assim, se puderem contribuir de alguma forma com a realidade de vocês aí, contribuam. Pesado nesse final, credo. Apenas lembrando, episódio Roman Podcast todas as segundas-feiras e Roman Piece uma vez por mês. E a cada 3 meses estaremos trazendo os animais atuais que vão estar passando nas temporadas que estiver passando no momento. Beleza? Mas então foi isso. Agradeço demais a todos que nos escutaram até o momento. Espero contar com a presença de todos para a próxima semana também. E tchau! Pode parar Que aqui? diabo foi isso? Fez um toquinho bem no final. Cara, esse toque foi que acabou exatamente agora o jogo do Palmeiras, bem no final do nosso podcast. Exatamente. Meu Deus, mano. Quanto que ficou? 1-1. Ah, então tá bom.